Descrição técnica do código de problema OBDII, resistência do aquecedor HO2S, banco 1 sensor 2. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a todos os veículos mais recentes de 1996, Chevrolet, Ford, GMC, Mazda, Pontiac, Isuzu, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Se o seu veículo equipado com OBDII tiver armazenado um código P0054, isso significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um defeito no circuito do aquecedor do sensor de oxigênio, O2, ajusante, ou pré-catalisador para o banco de motores 1. O banco 1 indica que o mau funcionamento envolve o banco do motor que contém o cilindro número 1. Sensor 2 significa que o problema está relacionado ao sensor ajusante, um elemento sensor de dióxido de zircônio protegido por uma carcaça de aço ventilada constitui a extremidade comercial do seu sensor de O2. Eletrodos de platina são usados para conectar o elemento sensor aos fios do chicote do sensor de O2. A rede diária do controlador QEM permite que o PCM receba dados do sensor de O2, dados sobre a porcentagem de partículas de oxigênio na exaustão do motor, em comparação com o conteúdo de oxigênio do ar ambiente, são fornecidos ao PCM pelo sensor de O2. O PCM usa esses dados para calcular a distribuição de combustível e o tempo de ignição. O sensor de O2 aquecido usa a tensão da bateria como meio de pré-aquecimento durante condições de partida a frio. No sensor de O2 aquecido, os circuitos de sinal do sensor de O2 são acompanhados por um circuito dedicado ao aquecimento do sensor. O circuito do aquecedor normalmente carrega a tensão da bateria, no mínimo 12,6 volts, e pode ser equipado com um fusível em linha. Durante condições de baixa temperatura do líquido de arrefecimento do motor, o PCM toma medidas para que a tensão da bateria seja aplicada ao aquecedor do sensor de O2. Isso deve ocorrer até que o motor atinja a temperatura operacional normal e o PCM entre em operação em circuito fechado. A tensão geralmente é direcionada através do PCM, às vezes com a ajuda de um relé ou fusíveis, e é iniciada quando a chave de ignição é ligada durante condições de partida a frio. O PCM está programado para interromper a tensão da bateria no circuito do aquecedor de O2 quando o motor atingir a temperatura operacional normal e deve tomar medidas para isso. Se o PCM detectar um nível de resistência do circuito do aquecedor do sensor de O2 maior que as limitações programadas, um código P0054 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento, MIL, poderá acender. Certos modelos exigirão vários ciclos de ignição com falha para que a MIL seja iluminada. Por esse motivo, você precisará usar o modo de prontidão OBDII para garantir que seus reparos sejam bem-sucedidos. Depois de executar os reparos, conduza o veículo até que o PCM entre no modo de prontidão ou o código seja redefinido. Gravidade e sintomas. Um código P0054 deve ser considerado grave, pois significa que o aquecedor do sensor de O2 a montante é inoperante. Os sintomas de um código deste mecanismo podem incluir partida atrasada devido a uma condição de partida a frio reduzida, eficiência reduzida de combustível, fumaça preta do escapamento devido a uma condição rica em partida a frio. Outros códigos de problemas de diagnóstico relacionados também podem ser armazenados. Causas potenciais de um código de falha do P0054 pode incluir fiação ou conectores queimados, quebrados ou desconectados, um sensor de O2 com defeito fusível queimado ou link fusível queimado, relé de controle de motor com defeito. Possíveis soluções. Possível ponto de partida é sempre verificar os boletins de serviço técnico (TSB) para seu veículo em particular. Seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Ao diagnosticar um código P0054, eu precisaria de um scanner de diagnóstico, um voltímetro digital (DVOM) e uma fonte confiável de informações do veículo, como o Data DY. Eu gosto de começar com uma inspeção visual dos chicotes e conectores do sistema, focalizando os chicotes que são roteados perto de tubos e coletores de escape quentes e aqueles que são roteados perto de bordas afiadas, como os encontrados nas proteções
proteções de escapamento, eu continuaria usando o DVOM para testar todos os fusíveis do sistema e links fusíveis. Eu testaria esses componentes quando estiverem sob carga, porque fusíveis que não estão carregados podem parecer operacionais. Depois fale quando carregado. A ativação dos aquecedores do sensor de O2 carregará efetivamente esse circuito, recuperar todos os códigos de problemas armazenados e congelar os dados do quadro seria o próximo passo. Eu conseguiria isso conectando o scanner à porta de diagnóstico do veículo. Gosto de escrever essas informações, pois pode ser útil se o P0054 for intermitente. Limpava os códigos e testava o veículo para ver se o P0054 é redefinido imediatamente. Verifique se o motor está frio o suficiente para permitir que o aquecedor do sensor de O2 seja ativado. Se o código for redefinido, observe os dados de entrada do aquecedor do sensor de O2 usando o fluxo de dados do scanner e restrinja a exibição do fluxo de dados para incluir apenas os dados pertinentes. Isso produzirá uma resposta mais rápida dos dados, com o motor dentro da faixa de temperatura correta. A tensão do aquecedor do sensor de O2 deve ser praticamente a mesma que a tensão da bateria. Se a tensão do aquecedor do sensor de O2 variar da tensão da bateria, devido a um problema de resistência, a P0054 será armazenado. Para monitorar dados ao vivo do circuito do aquecedor do sensor de O2, conecte os fios de teste do DVOM aos fios do sinal de tensão do aterramento e da bateria do sensor. A resistência do sensor de O2 em questão também pode ser verificada usando o DVOM. Todos os controladores relacionados devem ser desconectados antes de testar a resistência do circuito do sistema com o DVOM. Dicas e notas adicionais de diagnóstico: se forem encontrados fusíveis queimados, suspeite que o circuito do aquecedor de O2 em questão esteja em curto-circuito. O circuito do aquecedor do sensor de O2 deve ser energizado quando o motor estiver abaixo da temperatura operacional normal.